Vocês pediram muito tempo pedindo e aguardando, e ele atendeu seus pedidos. Não se preocupem que hoje, para explicar raiz quadrada, ele, o grande, o máximo, o mais querido e mais amado do sexto ano, Prof. Batman, vai explicar a raiz quadrada para vocês. Bem, como vocês estavam pedindo, né? Na verdade, uma ou duas pessoas pediram para me voltar com Batman, que é a capinha para dar um assunto novo. Hoje a gente vai estudar, gente, raiz quadrada, que é a sequência dos nossos assuntos no livro 2, certo? Como é isso, professor? O que é raiz quadrada? Como é que calcula? Ah, é só mais uma coisa para me ficar com a cabeça doendo. Não, calma. Raiz quadrada é bem simples. Fiquem olhando aí minha capa voando. E a gente vai calcular a raiz quadrada de alguns números hoje, vai entender o que são quadrados perfeitos, o que são funções inversas e o símbolo da raiz quadrada. Esse assunto é bom que vocês copiem no caderno de vocês, então vamos fazer nas anotações no caderno. Olha só, o símbolo da raiz quadrada é justamente esse que eu coloquei ali no cabeçalho. Esse símbolo aqui diz que o número que está aqui dentro está procurando-se qual é a raiz do número que tem aqui dentro. Então, quando tiver esse sinal assim, você vai ler como raiz quadrada de tal número. Pode ser raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 36, certo? O importante é você saber que esse daqui a gente chama de sinal da raiz ou simplesmente símbolo da raiz. E como é que eu calculo isso, professor? Para calcular a raiz, você vai lembrar, deixa eu dar aqui um exemplo. Raiz de 4, raiz de 36. Quando se fala em raiz quadrada, sexto ano, você tem que procurar um número que multiplicado por ele mesmo dê essa raiz. Como assim, professor? A gente já viu os quadrados perfeitos. Calma aí que a gente volta já para cá. Os quadrados perfeitos, lá no começo, que números eram eles? Aqueles que eu multiplicava por ele mesmo e dava um número. Por exemplo, 1 ele é um quadrado perfeito. Por quê? 1 vezes 1 dá 1. O 4, ele é um quadrado perfeito. Por quê? 2 vezes 2 dá 4. O 9 é um quadrado perfeito, porque 3 vezes 3 é 9. O 16 também é um quadrado perfeito, porque 4 vezes 4 é 16. O 25 também é um quadrado perfeito, porque 5 vezes 5 é 25. Veja aí os quadrados perfeitos. Aí, olha que massa! O nome quadrado lembra alguma coisa? Raiz quadrada. Então, todos os números que a gente viu como raízes de quadrados perfeitos são, na verdade, resultados de raiz. Ou seja, qual é a raiz de 4? Ou seja, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 4? É o 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Então, eu posso dizer que raiz de 2 é igual, ou raiz de 4 é igual a 2. E agora 36. Lá na tabuada, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 36? É o 1? Não. É o 2? Não. É o 3? Não. É o 4? Não. É o 5? Não. É o 6. Por quê, professor? 6 vezes 6 é 36. Então, a raiz quadrada de 36 é nada mais e nada menos do que 6, certo? Muito bem, muito bom. Olha só. Aí você deve estar se perguntando por que eu coloquei aqui a operação inversa. Vou te explicar nesse exato segundo, sexto ano. Lembra que todas as 4 operações que a gente iniciou, adição, subtração. Quem é a operação inversa da adição? Subtração. Quem é a operação inversa da subtração? Adição. Beleza. A gente viu multiplicação e divisão. Quem é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Quem é a operação inversa da divisão? Multiplicação. E agora a gente estudou mais 2 pares de operações, que foi a potenciação e a raiz quadrada. Quem é a operação inversa da raiz quadrada? Potenciação. E quem é a operação inversa da potenciação? A raiz quadrada. Como assim, professor? Dessa seguinte forma. Olha só. Se você tem, por exemplo, 3 ao quadrado, que lembre é 3 vezes 3, o resultado é 9. Para me provar que isso está correto, eu posso tirar a raiz quadrada de 9
que eu sei que vai ser quanto, ó? 3. Então, essas operações, elas são inversas. Outro exemplo, professor, por favor. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. A raiz quadrada de 100 nada mais é do que 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100 e assim sucessivamente. Mais um exemplo, professor. Faço, claro. Por exemplo, se eu tenho 9. 9 ao quadrado, que eu sei que é 9 vezes 9, que dá 81. Logo, eu sei que a raiz quadrada de 81 é igual a 9, ok? Olha só, olha que massa. Antes de... Vou sair aqui da frente para você tirar um print ou copiar, voltando. Antes da gente resolver algumas questões, eu quero que vocês anotem as 20 primeiras raízes que são mais usadas. Professor, a gente vai ter que decorar? Não, eu quero que vocês aprendam. Mas como é um assunto novo agora no 6º ano, a gente vai primeiro ver para ir memorizando, depois você já vai estar com isso na cabeça. Ó, se eu perguntar raiz de 400, você vai dizer 20? E vamos lá fazer essas primeiras raízes. Ó. Eu quero que vocês, depois que copiem isso logo abaixo no caderno. Minha capa voa, né? Olha só. Você vai fazer justamente isso aqui, ó. Principais raízes. Raiz quadrada de 1, de 4, de 9, de 16, de 25, de 36, de 49, 64, 81, de 100, de 121, de 144, de 225, 256, 189, 324, 361 e 400. Essas são as que a gente mais vai utilizar. Então, se você já quiser ir memorizando, pode, mas eu quero que você aprenda a raiz quadrada, o conceito. Ó, por que a raiz quadrada de 1 é 1? Porque 1 vezes 1 é 1. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 16? 4. Porque 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 25? 5. Porque 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 36? 6. Porque 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada de 225? 15. Porque 15 vezes 15 é 226. É 225. Raiz quadrada de 256, 16. Por quê? Porque 16 vezes 16 é 256. Raiz quadrada de 289, 17. Por quê? Porque 17 vezes 17 é 289. Raiz quadrada de 64, 8. Por quê? Porque 8 vezes 8, 64. Raiz quadrada de 100, quanto é? 10. Por quê? Porque 10 vezes 10, 100. Raiz quadrada de 81, 9. Por quê? Porque 9 vezes 9, 81. Raiz quadrada de 49, quanto? 7. Por quê? Porque 7 vezes 7, 49. Já estou ficando sem voz. Raiz quadrada de 121, 11. Porque 11 vezes 11, 121. Raiz quadrada de 144, 12. Porque 12 vezes 12, 144. Raiz quadrada de 324, 18. Porque 18 vezes 18, 324. Raiz quadrada de 361, 19. Porque 19 vezes 19 é 361. E raiz quadrada de 420, porque 20 vezes 20 é 400. Olha só,
não é para decorar, mas esses são os que a gente vai mais utilizar hoje e também ao decorrer da nossa aula e também das atividades que a gente vai fazer, certo? Copiem, deixe tudo anotado no caderno, bem bonitinho, confio em vocês, certo? Eu queria agora que vocês pegassem o livro, pausassem o vídeo, né, e pegassem o livro. Não late, Olímpia, tu já lateu lá na aula de geometria, mulher, por favor. Ai, Senhor da Glória. E a gente vai fazer a página 18 do livro de vocês, certo? Vou apagar aqui o quadro. Eu já vai precisar desse quadrozinho aqui para responder essas questões que a gente vai fazer. Olha só. A questão 25 pede apenas para a gente dar a raiz quadrada desses números aí. A gente já tem alguns, né, feito aqui agora. Qual é a raiz quadrada de 9? 3, né? A gente acabou de ver. Qual é a raiz quadrada de 25? 5, a gente também viu agora. Raiz quadrada de 196, 14. A gente também acabou de ver. Raiz quadrada de 484. Aí você vai dizer, professor, o senhor só ensinou até 400. E agora? A gente vai tentando, ó. Se o de 400 é 20, então vamos fazer 21. 21 vezes 21, que é 21 ao quadrado. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Aqui vai dar 441. Deu 484? Não. Tenta 22. Isso, o que é que tem? Vai tentando. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 484. Deu exatamente. Então, eu posso dizer que na letra D, a raiz quadrada é 22. Por quê? Porque 22 vezes 22 é 484. Na letra D, ele quer saber a raiz quadrada de 1. Qual é a raiz quadrada de 1 que a gente viu? 1. Porque 1 vezes 1 é 1. Olha só. A questão 26 é bem interessante. Ele diz o seguinte. Uma região quadrada, ele botou quadrada, um acento aí, pelo menos no meu livro. Quadrada tem área igual a 64 metros quadrados. Qual é a medida do seu lado? Quando a gente quer saber a medida de um lado de um quadrado, que ele deu a área, gente, você vai tirar a raiz quadrada, veja, quadrado, raiz quadrada desse número. Então, na questão 26, você vai me dizer quanto é a raiz quadrada de 64, que a gente acabou de fazer ali. E exatamente, a raiz quadrada de 64 é 8. Então, logo, vão ser 8 metros. O quadrado tem lado de 8 metros. Professor, e se fosse 25? Aí faria a raiz quadrada de 25. Se fosse 100, aí faria a raiz quadrada de 100 e assim sucessivamente. É sempre assim, professor? É sempre assim. Questão 27. Ele pede para a gente assinalar as respostas corretas. Letra A. Aí essa daí vocês podem fazer com auxílio de uma calculadora, não tem problema, certo? Porque a gente ainda vai aprender decomposição lá na frente. Na questão 27 estão corretas a letra A letra C e a letra E, ok? Aí vocês marcam elas. A, C e E. Por quê? Porque 41 vezes 41 realmente dá 1681. Por quê? 33 vezes 33 dá 1089 e na letra E, 300 vezes 300 dá 90.000, certo? Aí olha só, questão 28. Tá aqui. Volte à situação inicial do terreno de José na página 17 e faça sua resolução. Vamos voltar aqui na página 17. Aí tem aqui de José, né? Cadê José? Aqui. José quer cercar, aqui na página 17 no início, José quer cercar um terreno de forma quadrada cuja área é 169. Se eu quero saber qual é o lado dele, gente, lembra que eu faço o quê, ó? A raiz quadrada da área. Então, qual é a raiz de 169 que a gente acabou de ver ali? Isso, 13.
Ele pretende colocar 4 fios de arame de cada lado do terreno e deixar um portão de 2 metros no comprimento dos lados. Quantos metros de arame, no mínimo, ele vai precisar? Então, olha só. Eu tenho aqui o terreno de José, que é um quadrado. Ele disse que vai ter uma porta nesse terreno aqui. Uma porta de 2 metros. E eu sei que o quadrado é uma figura que tem todos os lados iguais. Então, aqui é 13, aqui é 13, aqui é 13 metros. E aqui, em vez de ser 13, vai ser quanto? Ó, porque tem a porta. É só fazer 13 menos 2, que dá 11 metros. Ele quer passar o fio, não é isso? Para saber quanto vai caber aí, basta você fazer o quê? Ó? Olha só. Primeiro, eu vou calcular quanto é que dá se eu passasse o fio, ó, em volta de tudo. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Que seria 13, mais 13, mais 13, mais 13. Ou, a gente já sabe, multiplicação é 4 vezes 13. Você sabe quanto é 4 vezes 13? Vamos ver aqui no livro. 52. 52 metros. Logo, olha só, a porta aqui de 2 quilômetros, de 2 metros, ela vai ter arame? Não, ela não vai ter arame, então basta eu tirar menos 2, que vai ficar, ó, 50 metros. Então, ele vai gastar, na questão 28, 50 metros. 50 metros. Por quê? Porque tem um espaçozinho da porta que não vai ser usado. Se você tivesse feito a soma esse, mais esse, mais esse, esse, mais esse, mais esse, 4 vezes, somado mais 11, 4 vezes, daria o mesmo resultado, certo? Não tem problema. Eps, não, tem problema sim. 50 é para dar uma volta, Sextuano. Desculpa aí. Uma volta, ele vai dar 50 metros de fio. Mas ele quer dar 4 voltas. Então tem que fazer, ó, 4 vezes 50, que vai dar 200 metros. Eita, quase confundi aí, Desculpem aí. Olha só. Agora sim, vocês vão ter a atividade de casa de vocês. Para casa, vai ficar somente a página 19, questão 29 e 30, e a página 20, certo? Ó, para casa, façam aí a agendazinha de vocês. Para casa. Página 19, questão 29 e 30 e página 20. Deixa eu botar até e página, senão vão me perguntar. E página 20. Certo? Só essas questõezinhas. Na próxima aula a gente faz a correção e vai começar a expressão numérica envolvendo potenciação e raiz quadrada, certo? Gente, obrigado e até a próxima aula.